meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Mundo da Física. Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês nesta aula. E acredito que você esteja curioso para saber qual o tema desta aula. Vamos lá conferir? Aula 22, Objeto de Conhecimento, Composição e Organização dos Seres Vivos, Fundamentos da Ecologia, Composição, Dinâmica e Evolução da Atmosfera Terrestre, Astrofísica, Métodos para a determinação das propriedades físico-químicas de planetas e estrelas, Detalhamento, Astrofísica, Propriedades físico-químicas de planetas e estrelas. Muito bem, pessoal! E agora sim que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Continuando aqui na nossa nave do conhecimento. E você pode estar se perguntando, nave do conhecimento, nós vamos fazer o quê? Não vamos falar mais do que está ao nosso redor na Terra. Agora nós vamos para onde? Olhar para o céu. Por quê? Nós vamos estudar os planetas, as estrelas e, com base nisso, vamos definir o que é a astrofísica. Olha só, a astrofísica é o ramo da astronomia responsável por estudar o universo por meio da aplicação de leis e conceitos da física. Os objetos de estudo da astrofísica são planetas, buracos negros, asteroides, galáxias, todos os tipos de estrelas, matéria escura, nebulosas, entre outros. E com base aí na astrofísica, como você pode perceber comigo, os pesquisadores precisavam de instrumentos para poder analisar. Então, eles precisavam desses instrumentos, como luneta, microscópios, dependendo aí. Aí agora, como eu já sei que na física nós temos um ramo que é a astrofísica, com base nisso, vamos lá verificar como é que esses cientistas pesquisavam. Vejam. Na astrofísica, para desenvolver seus estudos, os astrofísicos têm à sua disposição lunetas, telescópios, telescópios espaciais, radiotelescópios, fotômetros, etc. Então, neste caso, o que nós estamos falando é que esses cientistas precisavam desses instrumentos. Claro que se eu quisesse ver algo que envolvia aí no microscópio, claro que não era em relação ao que? A astrofísica, porque o que nós estamos vendo aqui vai envolver o quê? Vai envolver tudo que envolve o universo, que envolve aí as estrelas, as nebulosas, buracos negros. E com base na astrofísica, nós temos um estudo muito importante e pertinente para a nossa atualidade, que é a evolução estelar. A evolução estelar nos diz o seguinte, como você tem aí essa imagem. Todas as estrelas do universo, incluindo o Sol, passam por diferentes fases. Cada tipo de estrela passa por variados processos e, no fim da vida, se transformam em diversos tipos de objetos. Os cientistas chamam essa sequência de processos de evolução estelar. Aí eu te pergunto aí, faço esse questionamento. Mas o que é a evolução estelar? Pelo que você tem aí na imagem, ela reflete aí um processo de quem? Das estrelas. E quando se fala nesse processo, você percebe aí o que é essa evolução estelar. Então, quando se fala evolução estelar, significa dizer que eu vou estudar todos os processos das estrelas.
E a partir daí, você vai perceber que a estrela, ela nasce e também morre. Vejam aí, o que é uma estrela? Nosso questionamento. O que é uma estrela? As estrelas, elas são corpos celestes que estão em constante processo de modificação. Logo, quando se diz que uma estrela ela é um corpo celeste, nós temos aí um exemplo muito importante que todos nós conhecemos e sabemos quando ele está sempre no nosso dia a dia, ele está em todos os lugares, que é o Sol. É um exemplo de uma estrela de sequência principal e permanecerá estável por pelo menos 5 bilhões de anos a mais, de acordo com a maioria das estimativas. Então, observe aí que a estrela, o que é uma estrela? São corpos celestes. E qual é o exemplo que nós temos? O Sol. Ele é um exemplo de uma sequência principal, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas no final, né, o que é essa estrela? O que é uma estrela? Você tem aí que no final do período de sequência principal, o Sol se converterá em um gigante vermelho, expandindo-se consideravelmente, e à medida que consome o seu combustível, ele vai ser engolido por vários planetas, incluindo a Terra, ao longo do caminho. Então, percebam que quando se fala da evolução estelar, nós temos aí todos esses processos que começam com a nebulosa e, enfim, ele vai caminhando até chegar na sua morte. E dependendo aí da sua massa. E agora trago para você um vídeo sobre o nascimento, vida e morte das estrelas. Vamos lá conferir? Quando olhamos para o céu à noite, nada se destaca mais que as estrelas, que em contraste com a escuridão do espaço, elas brilham e preenchem o vazio com luz e graça. Mas tamanha beleza pode ser mortal, pois são imensas fornalhas em constante atividade, gerando energia térmica capaz de vaporizar nosso planeta milhares de vezes. Como tudo no universo, as estrelas nascem, vivem e morrem, onde durante esse tempo criam componentes necessários para a manutenção da vida. Possa ser que seja por isso que o céu estrelado seja fascínio ao ser humano desde os períodos mais remotos. Muito bem, perceberam aí quando se fala da evolução estelar, nós precisamos de instrumentos para olhar o que está no céu, lá no universo. Você vai olhar através do quê? Das lunetas, porque nós precisamos saber o que acontece ali com aquela estrela. Claro que existem aí cientistas, no momento que nós estamos conversando com vocês sobre as estrelas, tem cientistas já pesquisando o nome de outras, qual é a sua evolução. Então, vejam aí que a evolução estelar é muito importante. Por isto que ela tem aí uma academia que fala sobre esses cientistas que vão falar aí sobre a astrofísica com a evolução estelar. Aí, com base nisso, né, temos aí o que é essa evolução estelar que nós estamos falando. Sempre que estamos falando aí, o que é evolução estelar? Evolução estelar e o que seja. A evolução estelar descreve o processo pelo qual as estrelas se formam, queimam por um longo período de tempo e eventualmente morrem. Olha só, a evolução nos diz o quê? Que a evolução estelar ela vai descrever esse processo pelo qual essas estrelas se formam, como podemos perceber aqui na imagem. Ela começa com a nebulosa e nós vimos, por definição, que o Sol é uma estrela. Aí você tem aí que depois que se passa aí esse processo, ela pode se tornar uma gigante vermelha. E depois disso, passa a ser uma nebulosa planetária e, por fim, uma anã branca.
Depois, em outro processo, como eu falei para vocês, dependendo da massa, ela começa na nebulosa, aí ela vem sendo uma estrela, você já percebe aqui que vai acabar, ela vai morrer. Por quê? Olha só, é uma estrela, depois ela passa a ser uma supergigante, ela passa para ser supernova, e se der tudo ok, ela vai ser uma estrela de nêutrons. Mas se caso, né, como nós temos aqui, ó, esse fenômeno ele se caracteriza com o nome de evolução estelar, que consiste nessa observação das transformações das estrelas durante todo o seu ciclo. O que você pode perceber, nós temos aqui 2 ciclos, que caso aconteça, ela vem essa evolução, esses processos aí, ela pode se transformar em uma anã branca ou no buraco negro. Aí, por isso que se chamamos aqui ciclo de vida. Muito bem. Aí você tem, ó, olha só, você tem aqui, que chamamos de evolução estelar. A evolução estelar, o que é a evolução estelar? É a sequência, ó. Mas a sequência de quem? Desses processos aí de quem? Das estrelas, ou seja, ela vai ter esse processo de mudanças que corre de forma vagarosa. Então, eu falei aqui para vocês, ela começa com a nebulosa, depois ela passa a ser uma estrela, falei aqui em segundos, mas isso que está ocorrendo no universo não é dessa forma. Observem aí o que ocorre. A sequência de mudanças ocorre de forma, olha só, vagarosa. Olha aqui, pode levar bilhões de anos. Portanto, os estudos se baseiam em análises elaboradas com modelos de computadores. Por isso que eu falei, enquanto nós estamos conversando, tem um cientista aí fazendo essas pesquisas. Claro que não é de um dia para o outro. Por isso que temos aqui a forma vagarosa. Quando se fala aí em forma vagarosa, você tem aí, ó, a evolução estelar. E o que significa isso, professor? Essa evolução estelar significa que nada mais é do que uma soma das mudanças radicais de uma estrela durante o seu tempo de vida e inclui sua transformação após o colapso. Então, vejam que aí no universo nós temos aí essa evolução. Aí, olha o que eu falei para vocês, ó, dependendo da massa da estrela, ela pode se tornar uma anã branca, como nós temos aqui, ó, anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Perceberam aí, ó? Logo, a evolução estelar, ela tem uma somatória aí dessas mudanças radicais. E dependendo desta massa da estrela, você tem aí, dependendo da massa, a estrela vai se tornar o quê? Anã branca, ou vai ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Então, dependendo, só que não é de um dia para o outro. Ocorre aí essas transformações muito devagar. Aí, com base aí nelas, te pergunto, como as estrelas nascem? Olha só, lembram como as estrelas nascem? Pela nossa imagem, olha aqui, ela começa onde? Ela nasce na nebulosa. Olha lá, as nebulosas, que são elas? São nuvens formadas de poeira e gás. Se contraem e formam uma esfera, como nós temos aqui, ó, a nebulosa. Aí você tem, formam uma esfera. Ao se contrair, o gás se concentra, olha lá, como eu disse, devagar, se concentra lentamente e aquece milhões de graus. Num processo violento, olha lá, que leva milhões de anos. Assim é formada uma protoestrela. E somente após atingir uma temperatura altíssima, tem início as reações nucleares, das quais resultam as estrelas.
Então, vocês puderam perceber que nós estamos falando aqui para vocês de uma forma resumida. Claro que se você quiser saber como ocorre, as estrelas nascem bem aprofundado, você vai perceber que existem aí os elementos químicos, as temperaturas que envolvem aí essas estrelas. Aí você tem aqui, ó, olha lá, o ciclo de uma estrela. Você percebe o que é uma nebulosa. Então, vejam que a evolução estelar nos dá o seguinte, ó. Temos a nebulosa, depois, né, quando ela vai passando essa transformação, ela pode ser essa estrela, que é o Sol, ou essa estrela aqui. Depois, ela, dependendo da sua massa, ela vai ser uma gigante vermelha ou uma supergigante vermelha. Depois, ela passa para uma nebulosa planetária ou uma supernova. Percebam que existem essas duas etapas, dependendo aí de quem? Da temperatura, dependendo aí do processo que está ocorrendo. Depois, caso ocorra várias situações aí na evolução da estrela, ela pode ser transformada em anã branca ou em buraco negro. Vejam que há esse processo. Caso ela continue sendo essa estrela, você tem aqui a estrela de nêutrons. Vejam aí que sempre, né, quando se fala em evolução, a gente tem que perceber esses processos aí. Ou seja, evolução estelar, você tem aí esta somatória de quem? Desses processos. Aí eu te pergunto, as estrelas morrem? As estrelas morrem após gastar o seu combustível. Claro que esse combustível aí não... deve ser gasolina? Claro que não. Por quê? Nós estamos falando do universo. Então, lá existem aí vários elementos químicos que, quanto maior a sua dimensão, mais combustíveis elas consomem. Então, quando nós vimos aí a imagem e também no nosso vídeo, nós percebemos que primeiro aparece o quê? As nebulosas. Mas você percebe que há quem? As estrelas. Vejam aí, primeiro, as estrelas gastam hidrogênio. Olha lá, apareceu o elemento químico que eu falei para vocês. Primeiro, as estrelas gastam hidrogênio. E isso acontece quando as estrelas envelhecem. Viram como a evolução estelar, as estrelas, elas nascem, elas têm um percurso e depois elas podem envelhecer. E a seguir, olha lá, começam a gastar o hélio. Ou seja, nós já percebemos que no universo, nas estrelas, existem aí os elementos químicos. E a seguir, começam a gastar o hélio. E isso faz com que elas cresçam muito, de modo que sua temperatura diminui, tornando-a vermelha. Por isso que tem aqueles processos. Eu começo com a nebulosa, aí lá ocorrem esses processos, essas transformações. Você percebe que temos lá a estrela. Depois disso, ela vai, dependendo da massa, ela pode se tornar vermelha ou uma supervermelha. E assim, nesse estágio, as estrelas são classificadas como gigantes vermelhas, como nós temos aqui a imagem mostrando toda a evolução estelar. Olha só, nós temos aqui nebulosa, como você está vendo aqui. Depois ela vai lá para a estrela, vejam aí. Depois, dependendo da massa, você pode ter essas duas situações. Você tem aqui, ó, a nebulosa, ela pode ser uma estrela e conforme, dependendo desse combustível, como nós vimos aí, o hélio, você pode perceber aí esta transformação. E o Sol? O Sol, nós já vimos que também é uma estrela. Logo, o que é o Sol?
O Sol, olha só, ele gasta 600 toneladas de hidrogênio a cada segundo. De acordo com os astrônomos, isso indica que o período de vida do Sol terminará em cerca de 5 bilhões de anos. No seu caso, depois de atingir uma dimensão gigantesca, ele se transformará em uma nebulosa planetária. Então, você percebe como é que começa a estrela. Começa com uma nebulosa e, caso, sobrar, ele vai se transformar em uma anã branca. Vejam aí que ele vai atingir uma dimensão gigantesca, ele se transformará em uma nebulosa planetária. Muito bem. Com base, nesta evolução, nós temos aí o seguinte, ó. Vejam, olha lá. Nós temos aí a evolução estelar. Vejam aí, simulação da evolução de uma estrela como o Sol, que passa para a fase de gigante, supergigante, e ejeta uma nebulosa planetária e transforma-se em uma anã branca. Então, tudo aquilo que a gente viu nas imagens, você está vendo aí nesta animação. A base dos cálculos de evolução estelar é a manutenção do equilíbrio hidrostático, pelo qual a pressão do gás, se lembram lá que eu falei lá no início, que ele tem a fonte microscópica de pressão, você percebe aí. E é a reflexão ou absorção de partículas por uma superfície, que nesse caso, ela pode ser real ou imaginária, que resulta em transferência do momento para esta superfície, exercendo uma força na superfície. A força média por unidade, você tem aí na gravidade, maior parte da vida das estrelas. Vejam aí, já que se não tiver equilíbrio, o colapso se dá em escala de tempo, ou o tempo térmico ou o tempo dinâmico, que vai ocorrer aí cerca de 15 minutos para o Sol. Claro que isso está ocorrendo devido à evolução estelar. E como eu falei para vocês, temos aí uma unidade astronômica, porque para eu estar te falando isso, alguém pesquisou, calculou, analisou, tirou fotos para poder estudar o que ocorre aí com as estrelas, com as nebulosas, com a anã branca. Aí, com base nisso, vamos lá ver as unidades astronômicas. Olha só. Você, com certeza, já ouviu falar em ano-luz. Mas você sabe o que é o ano-luz? Por exemplo, quando se fala em ano-luz, você diz que é a distância de Terra até Marte, por exemplo. Aí você tem, por exemplo, a distância da Terra até Marte. E pelos cálculos dos cientistas, eles dizem que é cerca de 75 milhões de quilômetros, que no sistema internacional, transformando aí para metro, esse número aí vai dar em bilhões, devido à necessidade de unidades mais eficientes, que são utilizadas na unidade astronômica, representada pelas letras UA. O ano-luz é AL e o parsec é PC. Vejam que a unidade astronômica, eu tenho aí que ela representa essa imagem, a unidade astronômica, e o AU representa aí a sigla em inglês, Astronomic Unit, que é a distância média entre a Terra e o Sol. É empregada principalmente para descrever órbitas e distâncias dentro do sistema solar. Já o ano-luz representa aí a sigla em inglês Light Year, ou seja, o ano-luz é uma unidade de distância utilizada na astronomia. Logo, o ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo durante um ano. Aí você tem aí um exemplo. Olha só,
temos aí a estrela mais próxima do Sol, é chamada Próxima Centauro, localizada na constelação de Centauro. A sua distância equivale a 4,22, ou seja, se você construísse uma nave que navegasse na velocidade da luz, você levaria, olha só, pessoal, 4,22 anos para chegar até lá. E vejam como ficaria esse esquema no PASEC. Olha lá, tenho a estrela, que no caso do PASEC é uma distância na qual a unidade, ela vai ser unidade de medida aí, ela é representada pelo círculo do arco. Claro que nós não vamos fazer cálculo nenhum, que é uma medição de paralaxe. E o PASEC? O PASEC é o deslocamento aparente de um objeto visto por dois observadores diferentes. Esse deslocamento é o proporcional ao ângulo que existe entre linhas. Aqui é só para você perceber que o PASEC corresponde à distância referente ao paralaxe de 1 segundo. Então, vejam aí que eu tenho esse exemplo que eu estava comentando com vocês. Ó. Tenho a estrela, tenho o ângulo, tenho o Sol, tenho a Terra e tenho a sua unidade. E o PASEC tem esse valor aproximadamente. E aí sim, né? Agora nós temos uma convidada muito especial. Vejam aí, a Cecília. Olha lá, vamos pensar um pouco? Muito bem. Com base, né? O que a Cecília quer saber? Vamos lá verificar com ela? Professora, eu não sabia que as estrelas nasciam e morriam e nem tinha algo que estudava elas, ou seja, a evolução estelar. É isso mesmo, Cecília. E o que é a evolução estelar? É o processo de constante modificação dos corpos celestes, as estrelas. E eu sei também que elas têm uma evolução. Veja. As nebulosas estão presentes em grande quantidade no espaço. São grandes nuvens formadas especialmente por hidrogênio e hélio e poeira. Algumas nebulosas recebem o nome de berçário, porque no seu interior grandes nuvens moleculares dão origem a novas estrelas. Essa fase recebe o nome de protoestrela, e é o primeiro passo no ciclo da vida das estrelas. Contudo, esse protótipo só se tornará oficialmente uma estrela caso sua massa seja grande o suficiente. Somente depois de 10 milhões de anos, essas protoestrelas, estrelas em estágio inicial de formação, são compactadas por suas próprias gravidades até que a pressão e a temperatura em seu núcleo sejam suficientes para que os átomos de hidrogênio comecem a se fundir, produzindo núcleos de hélio. Muito bem, olha só, a Cecília deu um show aí para falar sobre a evolução estelar, não é, Cecília? Achei muito interessante essa aula, professora. Muito bem, Cecília. E agora, né, o que a Cecília nos falou aí, dando um show, você tem que o ciclo de uma vida de uma estrela. Vamos lá revisar? Olha só, o ciclo de uma vida de uma estrela, você tem o seguinte, ó. O ciclo, ela começa o nascimento na nebulosa, você tem aí tudo começa com essa nebulosa, aí depois a gravidade faz o material se condensar e até formar uma protoestrela, como nós temos aí a estrela. Aí depois do nascimento dessas nebulosas, você tem aí que entra na fase de sequência principal, como você percebe aí. Logo, essa fase é mais longa da vida de uma estrela. O Sol está nessa fase, como você vê lá. Logo, essa evolução depende da massa da estrela. Dependendo da massa, ela pode ser a gigante vermelha ou uma supergigante vermelha. Depois disso, as estrelas de baixa massa, como o Sol, como eu já falei, elas viram uma gigante vermelha. Agora, se o núcleo restante virar uma anã branca, ela vai resfriando com o tempo. Muito bem, aí essas estrelas muito maiores que o Sol tornam-se gigantes vermelhas ou supergigantes vermelhas. Sofrem uma explosão chamada de supernova e depois o que resta da supernova depende da massa. Muito bem. Aí, como eu disse para vocês, tem esses fenômenos.
forma uma estrela de nêutrons, e se o núcleo for muito massivo, vai ter aí um colapso e forma um buraco negro. Muito bem, pessoal. Chegamos aí ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado sobre a evolução estelar. E até mais e até a próxima.